Vou trazer informações agora a respeito de grave acidente que aconteceu na cidade de Picos e outro acidente também grave que aconteceu em Altos. Dois acidentes diferentes com consequências importantes. Eu vou falar primeiro desse acidente que aconteceu em Altos. Você não vai acreditar quando você vê as imagens do que sobrou dos veículos envolvidos nesse acidente. O que mostra o tamanho da dificuldade de algumas pessoas de controlar a velocidade, controlar seus impulsos no trânsito. E, claro, os acidentes vão acontecendo em função dessa imprudência. A Débora Radassi está ao vivo, traz detalhes para nós, direto da Polícia Rodoviária Federal. Débora, boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Joelson, mais uma vez a você e a todos que nos assistem. O acidente aconteceu ontem, em Picos, por volta das 6h15 da noite, na BR-316. Dois veículos se confrontaram na via. Uma caminhonete estava saindo de uma via para adentrar na BR e aí, ou por falta de atenção ou alta velocidade, nós vamos saber agora com a Polícia Rodoviária Federal para falar sobre as circunstâncias, o que realmente pode ter acontecido nesse acidente, que resultou em graves lesões nos dois condutores, os de 38 anos e outro de 42 anos, que tiveram graves lesões, foram transferidos para o Hospital Regional Justino Luz. Vou conversar agora com a inspetora Di Menezes, da Polícia Rodoviária Federal, para falar sobre esta ocorrência. Inspetora, boa tarde. O que pode ter acontecido? Boa tarde a todos que nos assistem. Em Picos houve esse acidente do tipo colisão transversal. Os policiais eles chegaram ao local e, de acordo com a compatibilidade dos danos, eles verificaram que o veículo Camaro trafegava normalmente no sentido da via e o veículo S10 tentava adentrar a rodovia, certo? Houve a colisão transversal, na lateral da S10 e esse veículo veio a capotar diversas vezes. Os dois condutores tiveram lesões graves e foram encaminhados ao Hospital Regional de Picos. A principal causa, provavelmente, é a velocidade incompatível imprimida pelo Camaro, talvez alta velocidade, e possivelmente a falta de atenção do condutor da S10 ao adentrar a rodovia. E a sinalização no local? Eu não tenho informações de como estava a sinalização no local, mas é sempre importante verificar a sinalização e trafegar corretamente de acordo com o que é permitido ali naquela rodovia. Pelas imagens, o acidente foi muito grave, os veículos capotaram e não atingiu também mais nenhum outro veículo que passava pela via ou pessoas. Não, foi somente entre esses dois veículos. Em relação à sinalização, se não houver sinalização na rodovia, se era uma rodovia de pista simples, a velocidade máxima permitida naquele local era de 100 km por hora. Então, provavelmente, esse veículo estava muito acima disso. Deveria estar acima da velocidade permitida na via, Joelson, e os motoristas, os condutores foram encaminhados para o hospital. Tem outra informação que a gente tem que eles vieram a Teresina, mas isso ainda não é certo. Mas o importante é que, apesar de tudo, apesar do grave acidente, eles tiveram lesões graves, mas estão se recuperando, Joelson. Bom, Débora, inclusive eu queria aproveitar a oportunidade que você está ao lado da inspetora, para a gente tentar entender também qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal nas explicações desse acidente. Porque são acidentes com vítimas. Cabe à Polícia Rodoviária Federal periciar o local, dar explicações, respostas, eventualmente perícia em relação à velocidade desses veículos? Como é que funciona essa parte? Bom, em relação a essa parte, os policiais eles têm até 96 horas para fazer um levantamento dos motivos desse acidente, para relatar em um boletim de acidente de trânsito. Portanto, eles têm estudo, especializações para fazer essa análise, a compatibilidade dos danos e definir a possível causa do acidente. Débora, eu gostaria de perguntar, aproveitar também, Débora, e falar com você, para você trazer informações para nós, Débora Radassi, sobre o acidente lá de Altos. Em Altos também houve um acidente, esse já com a informação que chega para nós é de que haveria a possibilidade de embriaguez ao volante. Como é que foi esse caso, Débora?
Isso aconteceu na noite de ontem em Altos. Uma criança de 9 anos foi vítima e foi atropelada por um condutor que estava dirigindo um veículo com sinais de embriaguez. As primeiras informações é que o veículo saiu da via, né, foi para o rolamento e aí acabou atingindo essa criança de 9 anos, que o SAMU socorreu essa criança prontamente e levou ao Hospital de Urgências de Teresina. A Polícia Rodoviária do Piauí também atendeu esse chamado. E como é que foi esse acidente, inspetora? Bem, os policiais eles foram chamados para atender esse acidente com vítima. Ao chegarem no local, constataram que o veículo realmente havia saído da pista e atropelado essa criança de 9 anos, que sofreu lesões graves. Ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao hospital de emergência aqui de Teresina. No local do acidente, é de rotina fazer teste do etilômetro quando ocorre acidente com vítima. Então, no local do acidente mesmo, os policiais constataram sinais de embriaguez naquele condutor, ofereceram o teste do etilômetro e foi constatado um índice de 0,65 miligramas, o que é o crime de embriaguez. Certo? Ele foi conduzido, a delegacia vai responder pela embriaguez ao volante e por lesão corporal culposa. Ele não resistiu a fazer o teste? Ele não resistiu a fazer o teste, ele aceitou, foi constatada a embriaguez e é válido ressaltar que a lei diz que quando um condutor se envolve em acidente de trânsito causado pela embriaguez ao volante e que tenha vítimas com lesões graves ou gravíssimas, como foi esse caso, esse condutor ele poderá ter uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. É o caso desse condutor. O caso desse motorista. E o mesmo lugar, essa mesma via serve também para o que falávamos há pouco da região de Picos, sobre a sinalização e ficar atento à velocidade permitida. Exatamente. É muito importante ficar extremamente atento à velocidade permitida. No caso de uma pista simples, que é aquela que não tem aquela divisória no meio, se não houver sinalização de placa, a velocidade permitida naquela via é 100 km por hora. Mas nesse caso, a principal causa do acidente foi a embriaguez ao volante. Inspetora de Menezes, muito obrigada pelas informações. Infelizmente, esses acidentes no final de semana não teve nenhuma vítima fatal, mas que foram acidentes graves envolvendo 2 homens, um de 38 e 42 anos, na cidade de Picos, e o de ontem na região de Altos, uma criança de 9 anos, aí, infelizmente, vítima por uma falta de atenção e de comprometimento de um condutor, né, na via, que estava com sinais de embriaguez. Joelson.